Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O céu se rejubila, exulte a terra. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos na reta final desse ano de 2020 e hoje é a última missa do Clube da Evangelização desse ano que já findou. E nós, quando chegamos no final de um ano, nós somos convidados por Deus a viver uma experiência de uma avaliação de vida. Eu tenho feito nessa oitava de Natal essa experiência, aproveitado da liturgia da palavra dessa oitava de Natal para fazer um retiro com a palavra de Deus, com as leituras, os evangelhos que são sequência que a igreja nos apresenta, e dentro daquilo que é a perspectiva da palavra de Deus, olhar para a minha caminhada pensando no ano que vai começar, mas também pensando na realidade final. A gente precisa sempre ter os olhos voltados para o final. Hoje o mundo jaz nas trevas, muitos cristãos estão desviados ou até estão na igreja, mas só mesmo participam das celebrações, mas lá fora vivem como pessoas que não creem no Cristo, exatamente porque as pessoas não pensam mais no fim da nossa vida. E hoje São João vai nos dar essa iluminação para nós pontualizarmos a nossa vida. Ele fala para os filhinhos, para todos os direcionados da carta, ele fala aos pais e ele fala aos jovens. Aos filhinhos ele vai dizer, para todos nós, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Vós conheceis o Pai. Aos pais ele vai dizer, vós conheceis aquele que desde o princípio, que é desde o princípio. Conheceis aquele que é desde o princípio. E ele reafirma, eu já vos disse, eu vos digo e já vos disse. Ele vai fazer essa jogada aí de tempo. E aos jovens ele vai dizer, primeiro, vós vencestes o maligno. Eu já vos disse, jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vós vencestes o maligno. Vamos ver.
São João, ele está afirmando coisas positivas em relação aos destinatários dessa carta. Naquele tempo onde ele escreveu e hoje, no século 21, a nós que aqui estamos no santuário, você que recebe essa palavra agora, as pessoas que depois acessarão essa homilia aí no play da Canção Nova e por onde ela foi espalhada. A primeira coisa que João destaca, a redenção que Cristo veio trazer. Esse menino Deus que nos nasceu no Natal que nós celebramos, ele veio, nos foi dado pelo Pai. A gente precisa sempre recordar, João capítulo 3, versículo 16, eu nunca me canso de repetir esse versículo, e me faço sempre memória do nosso amado e saudoso Padre Rufus. Padre Rufus dizia que era o versículo bíblico que ele mais gostava. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a redenção. O menino Deus nos foi dado. Foi determinado para a história da humanidade a reconciliação. Nós somos, vai dizer São João, perdoados dos nossos pecados no nome dele. Jesus assumiu a nossa natureza e redimiu a nossa natureza. Depois, um próximo passo a ser dado. Quem me vê, vê o Pai. Quem me escuta, escuta o Pai. Quem me vê agir, vê a ação do Pai em mim. Quando nós olhamos para Jesus, e o que João disse aos pais? Vós conheceis aquele que é desde o princípio. Vós conheceis o Pai, e vós conheceis Jesus. São João Paulo II usava um termo muito bonito, ele dizia, Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Olha que forma maravilhosa de nós entendermos esse mistério. Na teologia usa uma linguagem, né, padre, rebuscada, difícil, união hipostática. 100% homem, 100% Deus. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Conheceis aquele que é desde o princípio. E depois João elogia a juventude, pela força que a juventude tem. Vós sois fortes. Quando os jovens tomam uma decisão, quando os jovens se abrem ao encontro pessoal com Jesus, eles causam um grande movimento, um movimento de mudança. Da mesma maneira que os jovens são usados aí fora para fazerem revoluções. Mas quando o jovem experimenta o Senhor, a força da juventude os faz guardar a palavra, vencer o maligno. E aqui fica bem claro São João dizendo isso. E eu volto a São João Paulo II, que numa jornada mundial da juventude, parafraseando Santa Catarina de Sena, ele disse: jovens, se vocês forem o que deveis ser, colocareis fogo no mundo. Incendiareis o mundo do fogo do amor, do fogo do Espírito Santo. Exatamente vislumbrando na juventude essa força, essa permanência da palavra, essa decisão de no poder de Deus vencer o maligno. Mas é importante a gente voltar lá. Vós conhecestes aquele que é desde o princípio, vós conhecestes o Pai. Quando a Bíblia fala de conhecimento, não é simplesmente um conhecimento intelectual. O conhecimento, quando a Bíblia diz de conhecimento, conhecer a Deus, é em primeiro lugar experimentá-lo. Quando eu meditava para essa homilia, me vinha ao coração o número 1 da encíclica primeira que Bento XVI, nosso Papa Emérito, escreveu, Deus Caritas Est. Lá no número 1, Bento XVI vai dizer assim: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas há um encontro com uma pessoa, com um acontecimento, que dá à vida um novo horizonte, e desta forma, um rumo decisivo.
dá à vida um novo horizonte. Quantos de nós precisamos ter um novo horizonte para começar 2021? E esse novo horizonte está, talvez, num novo encontro, numa nova experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também Ele dá um rumo decisivo para a nossa vida. A gente se decide por Deus. A gente se decide pelo céu. A gente entende quem nós somos. Nós compreendemos que nós somos filhos, que nós somos eleitos, nós somos portadores de uma herança que Cristo conquistou por nós. Essa experiência nos leva a uma experiência profunda. Mas João, de uma maneira muito interessante, depois de apresentar aos filhinhos, pais e jovens, e nós podemos pegar de todo mundo, do pai, do jovem e dos filhinhos, todos nós estamos na mesma barca, João vai falar de algo muito importante. E é interessante que João, aqui já na sua idade avançada também, a gente vai perceber que ele já vai usar uma linguagem mais adocicada, vai chamar os cristãos de meus filhinhos, um carinho, mas ele vai dizer: nós não podemos amar o mundo. Um cristão não pode amar o mundo. O que é isso, padre? Então a gente não pode amar a natureza? Entenda o que é mundo na linguagem de João. Não é a obra criada de Deus. Não é isso. O cristão não pode amar o mundo. O cristão não pode se deixar seduzir pelos enganos e as aparências desse mundo. O cristão não pode ser um mundano, seguidor das máximas desse mundo, que escolheu virar as costas para Deus. E aí a gente vai começar a entender já o que é mundo na linguagem de São João. Mundo na linguagem de São João é essa maneira de viver que contradiz todo o ensinamento de Jesus Cristo e da sã doutrina da salvação. Mundo para São João é esse espírito que envolve, e aqui não estou dizendo espírito no sentido de um espírito, algo sobrenatural, não. O espírito, o modus operandi, a maneira de se viver que tem se estabelecido sobre este mundo. As pessoas estão escolhendo viver as máximas desse mundo, virando as costas para Deus. Um mundo que não acolhe esse menino Deus que nos foi dado pelo Pai. Um mundo que vira as costas para a salvação porque acha que pode se salvar. A nova é que estão aí na tecnologia tentando achar uma maneira de ninguém mais morrer. Eles são loucos, né? Um mundo que tem zombado de Deus. Mundo para São João é tudo aquilo que é contrário a nosso Senhor Jesus Cristo. Mundo para São João é tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Mundo que São João está dizendo é tudo aquilo que desdiz a sã doutrina da salvação. Mundo para São João é aquilo que exalta a carne, as paixões, o poder. E nos incita a negar a Deus, nos incita a desobedecê-lo. E você que está me ouvindo, você que está recebendo essa palavra através dos meios de comunicação, você já começa a deixar aí a palavra te ferir, para ver se você não está com a sua vida sendo conduzida pelas máximas do mundo. Porque um cristão, um servo de Jesus Cristo, alguém que experimentou esse Deus, não pode amar o mundo. Olha a afirmação forte que São João vai fazer. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não é palavra do padre, não. É palavra da Escritura. É uma palavra inquestionável. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Deus e o mundo são realidades reciprocamente excludentes, que se excluem. E meus queridos, escolher permanecer em Deus é afastar-se totalmente do mundo. Afastar-se totalmente dessas mentalidades, dessas práticas, de tudo aquilo que muitas vezes nós vemos aí.
e que infelizmente muito mundanismo às vezes quer entrar dentro das esferas eclesiais, dentro da igreja. Esse mundo que exclui Deus, esse mundo que exclui as suas exigências. E esse mundo que João está dizendo e que o padre está traduzindo para você é o inverso do reino de Deus. Esse mundo que o padre está dizendo para você é o mundo que jaz sobre a inspiração do anticristo, provocando exatamente um distanciamento daquilo que é o projeto salvífico de Deus. E aí João vai descrever três aspectos fundamentais desse mundo. A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? São os apetites sensuais. Padre, peraí, o que é apetite sensual? Deus deixou 2 apetites em nós. Um para a sobrevivência humana e o outro para a sobrevivência da humanidade. Para a nossa sobrevivência pessoal, humana, Ele deixou em nós o desejo do alimento, da comida. Todo mundo tem que comer para sobreviver. Se você parar de comer, de beber água, o que vai acontecer? Morrer. Então Ele deixou em nós, na nossa natureza, o desejo de comer. E para que a humanidade permaneça, subsista, o desejo sexual, que é para a procriação. Só que o diabo, sabendo que isso é dom de Deus, ele tem levado o homem e a mulher à desordem alimentar e à desordem sexual. Entende o que João está dizendo de concupiscência da carne? A vida do cristão precisa se caracterizar numa constante luta entre a carne e o espírito. E é o Espírito que luta contra a carne. É o Espírito que nos dá a possibilidade de abandonar tudo aquilo que é desordenado para ordenar a nossa vida nas virtudes. Segunda coisa, a concupiscência dos olhos é o apetite excessivo dos bens terrenos sobre os quais o homem pensa se assentar e edificar a sua vida. E aí coloca o coração, a vida, a segurança naquilo que é terreno, naquilo que é material. E edifica a vida ali e esquece de Deus. Se eu tenho material, se eu tenho conforto. E aí entra o consumismo, porque é um outro lado, a propaganda, o marketing, que vai despertando naqueles que são ansiosos, eles vão dando uma notícia, você pode ver, se você liga aí uma TV secular, eles vão dar uma má notícia, vão fazer aquele estardalhaço, daí a pouco vem um monte de propaganda. E aí quem ouviu aquelas más notícias, ficou ansioso, já via ali, nossa, eu tenho que comprar isso aqui, aquilo ali vai acabar com a minha ansiedade, eu preciso comer aquilo ali, eu tenho que beber daquele ali. E aí é o desespero. Concupiscência dos olhos. Deus convida o homem a algo mais elevado, a pôr nele os olhos. Não tire em 2021 os olhos do Senhor. Permaneça em comunhão com Ele. Terceira coisa que o João apresenta: a ostentação da riqueza, a pretensão materialista, ao ponto de desprezar Deus. Negar Deus. Será que se os anjos aparecessem numa mansão, no palácio, e dissessem, lá na cidade de Belém nasceu um Salvador, e aí aqueles poderosos daquele tempo fossem até Belém, eles olhando para aquele menino, envolto em faixa, numa estrebaria, lugar onde os animais ficavam, deitado num coxo, eles iam dizer, é Deus? Não. Por isso que o anjo anunciou primeiro para os pastores. Gente simples. Simples. E eles reconheceram. E aí a gente precisa entender que nós estamos numa grande guerra espiritual. E ela vai se intensificar mais em 2021, em 2022, daqui para frente. Porque isso é bíblico, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Então ele perseguirá aqueles que seguem Jesus Cristo e dão testemunho do Evangelho. E a gente precisa estar atento e observar o que o mundo tem ensinado. Eu imagino que a maioria dos que estão aqui não assistem mais novelas.
Mas se a gente fosse ver o que está passando nas novelas, nas séries, nos programas de TV, o que tem sido composto em músicas, escrito em livros, aquilo que está sendo apresentado na cultura, etc, 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 nós perceberíamos que é tudo contraditório ao padrão ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E pelos seus apóstolos, e pela sua igreja. Se você assistir ao que tem sido pregado e ensinado, com um senso crítico, e na luz do Espírito você verá como os homens e as mulheres atuais se tornaram massa de manobra da mídia. Você vai perceber que há uma destruição sistemática e sistêmica da ética, da moral, dos valores judaicos cristãos, dos ensinamentos da igreja. Se você com critério ver, você vai perceber que a proposta é da destruição da família, começou lá com a proposta do divórcio, agora nós já estamos aí com uma série de propostas de família. Esses dias eu vi numa notícia uma mulher que casou com a mala. Claro que tem muita gente que casa com mala aí, né? Estou brincando. A mulher casou com a mala porque ela tinha fetiche por objetos, e o objeto que ela tinha mais desejo era a mala, foi lá e contraiu o matrimônio com a mala. Olha o nível que nós chegamos. E daqui para frente você vai ver coisa pior. Por isso que nós temos que ser muito mais cristãos do que nós éramos antes. Muito mais fiéis à tradição, à ortodoxia da fé, ao ensinamento, ao magistério da igreja do que nós éramos antes. Porque, desculpa usar, eu não gosto de ficar ocupado, desculpa, eu não gosto de ficar usando gíria, ainda mais na homilia, mas daqui para frente o bicho vai pegar. E nós precisamos estar atentos. O povo, infelizmente, tem se tornado massa de manobra. Relativizaram os valores religiosos, os ensinamentos de Cristo, e agora explicitamente estão negando abertamente. Perceba a tendência midiática que se impõe no momento da história. A ideologia de gênero, o feminismo, a ditadura do gaysismo. Não estou falando aqui da pessoa, eu estou falando de uma ditadura, de uma ideologia. A pessoa a gente ama, respeita, acolhe, quer bem, quer que ela se encontre e faça uma experiência com o nosso Senhor, etc, etc, etc. Quem pensa diferente daquilo que eles pensam, quem ensina os valores, quem se pronuncia contrariamente a essa mentalidade, está fazendo discurso de ódio. E agora vão aprovar aí as leis das fake news. Eu já tenho avisado. Vai chegar um dia em que vão dizer que a Eucaristia é fake news. Como é que você vai provar que Jesus está aqui na hóstia consagrada? O senhor não está enganando o povo, padre? Na ideia deles. Ressurreição. Vocês escutem o que o padre está falando. Talvez eu não esteja vivo mais daqui, isso seja daqui a 50, 100 anos. Mas escutem onde isso vai dar. Porque existe uma direção, queridos, para onde isso caminha. Nós vivemos num mundo em que aqueles que ditam a regra são os globalistas. São se aliados a outras vias de domínio. Eles ditam as regras, eles ditam as modas, eles ditam a cultura, eles ditam o cinema, aquilo que tem que ser produzido, para implantar uma nova ordem mundial. Antigamente, falar de nova ordem mundial, eles já dominaram a linguagem, e a linguagem que eles dominaram é: estão falando de nova ordem mundial, isso aí é um discurso de teoria da conspiração. Vê se a ordem já não mudou. Vê se os valores são aqueles implantados lá no judaísmo, depois o cristianismo que formou o Ocidente, a cultura ocidental. Os cristãos vieram para o Ocidente, saíram do Oriente, vieram para o Ocidente, enfrentaram, os impérios caíram, a igreja permaneceu, mas agora querem acabar com aquilo que é valor judaico cristão.
E os valores inegociáveis, o direito natural, a vida, desde a sua concepção à sua morte natural, o casamento, o matrimônio entre um homem e uma mulher, a família, pai, mãe e filhos, o direito fundamental e natural dos pais educarem os seus filhos, sem a interferência do Estado. Querem matar a nossa fé. Querem destruir os nossos valores fundamentais, querem nos impor um novo modelo de ser humano, querem fazer um great reset, um grande recomeço, sem base, que alicerçaram a história, a moral, a cultura, a vida espiritual, até o presente momento. Um desprezo total ao cristianismo, que edificou e abençoou a civilização ocidental. E que na linguagem, que já é domínio deles, eles vivem dizendo que o cristianismo, a igreja, é obscurantista. E ela é uma pedra de tropeço que tem que ser tirada. Pretendem um novo mundo fundado somente na economia e na visão de um ser humano como um rebanho. Ninguém pode ter um pensamento próprio, opinião, fé, sem alma. Nossa, padre, eu vim para cá para ouvir coisa boa. Você está ouvindo coisa boa. Você está ouvindo o compromisso ao qual Deus está te chamando em 2021 a ser um cristão sacudido. A gente vai conseguir mudar isso aí? Só se for uma intervenção do alto, bem divinamente, porque tudo vai mudar quando vier o Senhor na sua segunda vinda. E o sopro da boca dele, ele vai aniquilar todo o mal. E aqueles que escolheram ficar do lado do mal. Mas enquanto isso, nós somos o fermento no meio da massa. Nós somos a luz para iluminar o mundo. Nós somos o sal para manter, para preservar aquilo que é a graça de Deus nesse mundo. A carta a Diogneto vai dizer, o cristão é a alma do mundo. Só que precisamos ser cristãos como os cristãos do primeiro século. Nós precisamos voltar a sermos cristãos que têm a coragem de dizer, não, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos ser cristãos de têmpera e de perseverança, como aquela octogenária chamada profetisa Ana, que casou-se jovem, viveu só 7 anos casada, e o restante ela serviu a Deus no templo, em oração e esperando a promessa. E quando os olhos daquela idosa viram o Salvador, o coração dela se exultou de alegria maravilhada, e ela começa a louvar a Deus. Você, no fim, vai ver que valeu a pena perseverar, permanecer firme. E aí, meus queridos, se daqui para frente o caldo entornar, a coisa ficar pior, pode ficar tranquilo, nós vamos orientar como que nós temos que viver, o que nós iremos fazer. Mas é preciso hoje tomar uma decisão, como Ana, ser homens e mulheres que perseveram no caminho do Senhor, que acreditam nas promessas do Senhor, que voltam a obedecer à igreja, que voltam a viver os mandamentos da lei de Deus, que voltam a obedecer os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a reação que Jesus, o menino Deus que nos foi dado no Natal, espera de cada cristão que está sentado aqui neste santuário e que me escuta, que nós sejamos verdadeiramente essa luz e este sal. Deus espera de você uma reação em 2021, que você dê um basta nos vícios, que você dê um basta no pecado, que você agora coloque uma meta. Eu vou ser um cristão que tem comunhão com Deus, eu não vou aceitar o pecado mortal que rompe a minha comunhão com Deus, eu vou buscar viver a minha comunhão na Eucaristia, na missa, na adoração, naquilo que eu tiver possibilidade de fazer. Eu vou segurar no meu terço, na mão de Nossa Senhora, e ela vai me proteger, porque ela é aquela que esmaga com seu calcanhar a cabeça da serpente demoníaca. Fique atento, porque da mesma maneira continua a serpente. A palavra diz que
que a voz da serpente fez com que Eva olhasse para um fruto e sentisse que ele era aprazível. A serpente trabalha assim no século 21. Ela começa e usa, gente, de artifício, programação neurolinguística. Usa de marketing, usa de coisa muito bem produzida. E a gente vai caindo, a gente vai se deixando seduzir. Gente, antigamente foi aí eles usam essa palavra, que quebraram um paradigma. O primeiro beijo, lá acho que em 1950. Agora, todo mundo acostumou com tudo. Parece uma cena de sexo, seja de homem com homem, de tudo lá. Todo mundo está ali na frente assistindo. Não, eu sou muito resolvido. Isso é normal. O cara vai lá, estraçalha o outro, pica em pedacinho. Está todo mundo até comendo pipoca. Acostumou. A gente se acostumou ao pecado. Blasfemam contra Deus e a gente ri. Porque estão fazendo piada. A gente na pandemia sofreu tanto, estão zombando de nosso Senhor, e a gente acha que é piada, humor. Nós acostumamos a serpente. E a gente acha que tudo é normal. Eu queria ver um cristão, Pedro, assistindo Netflix. Queria ver. Queria ver, ele quebrava na hora a televisão, o computador, cancelava. Não dá. Não edifica. E se não edifica, para que a gente insiste? Ah, mas é só um pouquinho. Eu vou te dar uma receita. Pega um veneno, coloca num vidrinho de Novalgina e um pouquinho, todo dia você toma. O que vai acontecer? Veneninho, de pouquinho a pouquinho, vai levar você para o buraquinho. Nós deixamos de ter a esperança de Ana, que esperava o Senhor, o Messias, com 84 anos, com a cabecinha branca, talvez não tinha tanta saúde, mas quando ela viu o menino, ela exultou de alegria. Concluo com São João que eu comecei. Pois o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha para quem está de seu lado e fala para esse irmão assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dá um sorriso, você não pode rir, né? Tá de máscara, mas ria com seus olhos. Dizem que eu rio com o meu olhar, então estou rindo para você. Você está vendo a minha cara que eu estou sem máscara, né? Mas aquele que obedece, que aceita, que vive a vontade do Senhor, permanece para sempre. Agora sorria com o olhar para esse irmão e diz para ele: é isso. Deus enviou o menino, Jesus, a esse mundo, para que você seja salvo. Ganhe o céu. Receba a herança da vida eterna. Deus não quer condenar ninguém. Gente, nem aqueles loucos lá na Argentina, aquela multidão comemorando assassinato de criança. Dá para pensar um trem desse? Aborto é assassinato, sim, de criança no ventre das mães. A gente tem que começar a usar essa linguagem também. É assassinato, para as pessoas tomarem um susto, porque não é brincadeira, não. Mas Deus ama aquela galera que estava lá, sem roupa. É uma loucura. Deus ama, Deus quer salvá-los.
Deus ainda não voltou, Jesus ainda não voltou, diz São Pedro, porque Ele está usando de paciência. Deus quer salvar o seu filho. Talvez você esteja pensando no seu filho, no seu marido, na sua esposa. Deus ama essa pessoa. E tudo que o Padre está falando aqui, não é para condenar ninguém. Quem sou eu? Mas é para despertar. Eu estou falando para católicos. Eu estou falando na TV católica. Eu estou falando num santuário católico. Eu sou padre e eu tenho direito de formar o meu povo como sacerdote. E o que eu quero dizer para você é que ele tem salvação, céu. Mas a gente precisa ajustar a nossa vida à vida de Jesus. Ajustar o nosso pensamento às máximas do Evangelho. A nossa maneira de viver ao jeito de viver de Jesus Cristo. Fica um pouquinho em pé, só 1 minuto. Só para você dar uma esticada. Feche um pouquinho os seus olhos. Imagina o seu encontro com Jesus. Imagina o céu. Imagina Ele dizendo: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te confio mais. Entra para esse lugar de felicidade, entra para esse lugar de bondade, entra para esse lugar de luz, entra para esse lugar de felicidade eterna. Entra, vem, porque você escolheu viver segundo as máximas eternas, segundo as máximas do Evangelho e não do mundo. E agora levanta um pouquinho os seus braços lá na presença dele, como se você pudesse tocá-lo, e como se você quisesse entregar algo para ele, e esse algo é a sua vida. Diga para Deus agora: Deus, eu quero te entregar tudo, eu quero te entregar o meu coração. Agora é você que vai falar para Ele: Deus, eu quero te entregar as minhas fraquezas, eu quero te entregar os meus pecados, eu quero te entregar aquilo que ainda eu vivo do mundo, as paixões naturais, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da riqueza. Deus, eu quero te entregar agora e eu quero te pedir uma ajuda. Em 2021 eu quero ser fiel. Em 2021 eu quero ser santo. Em 2021 eu quero viver contigo e para ti. Eu quero ser muito mais cristão, muito mais determinado, muito mais fiel. Em 2021 eu quero te agradar como Ana te agradou. Eu quero te agradar sendo fiel e perseverando. Eu quero te agradar. Deus, recebe a minha vida, recebe o meu coração, recebe a minha decisão. Eu sou teu. Diga para Ele: eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. E tu és meu. E tu és meu. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Evangelho. O Evangelho. A sã doutrina da salvação. A sã doutrina da salvação. Porque eu quero. Porque eu quero. A vida eterna. A vida eterna. Amém. Amém. É nós no céu. É nós no céu. É nós no céu. É nós no céu. É nós na vida eterna. É nós na vida eterna. Então pode aplaudir a vida eterna que Ele tem para você. Bendito seja nosso Senhor. Glorificado seja. Exaltado seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.